Espírito. Sempre um prazer falar ao do Espírito, pois que o Espiritismo matou a morte, e isso já nos basta para encher os nossos corações, as nossas mentes de muita alegria. O mês de abril, para nós brasileiros, é um mês repleto de grandes cultos, grandes datas. Podemos citar algumas: Tiradentes, o maior de todos os brasileiros e de todos os mineiros, podemos dizer assim, na visão política, onde recebido foi por Ismael, o guia espiritual do Brasil. Também se comemora no Brasil inteiro o Livro dos Espíritos, já anunciado aqui, que amanhã, 18 de abril, completa 159 anos. O livro se desdobrou em 4 outros livros, na fabulosa obra kardeciana, Pentateuco Kardec. E também nós não poderíamos lembrar, e será o nosso tema de hoje, da figura ímpar, o saudoso médium mineiro Chico Xavier, o maior médium de psicografia que já passou entre nós. E na pequena cidade de Pedro Leopoldo, a 2 de abril de 1910, encarnaria, que ele também já serviu ao codificador quando na vestimenta de Ruth Selim Jafé, inclusive médium que recebeu o Espírito, vamos dizer assim, da equipe de Jesus, a missão que teria o codificador. Então é muito comum ouvirmos certos companheiros que Chico Xavier já conhecia o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Obviamente que sim, porque através dele foram recebidas muitas mensagens. E também essa obra praticamente foi recebida por 2 jovens, de 14 e 15 anos. Então, dentro desse espetáculo fabuloso, maravilhoso, temos então essa obra monumental, que ela vem se desdobrando através de André Luiz, de Emmanuel, de Mônica Pereira e tantos outros, que podemos dizer assim, servirá futuramente de assentos escolares, universitários, para que possamos compreender melhor as injustiças ou justiças sociais, o porquê e para quê, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então, dentro desse arcabouço doutrinário, encontra-se todas as respostas e questionamentos de ordem humana. Então, uma criança normal, pés descalços, peitos nus, correndo e brincando, subindo em árvores, ouvindo o apito estridente da Maria Fumaça, a ecoar pelas terras longínquas de Pedro. Uma cidade pacata, pequenina, próximo a Belo Horizonte. Então foi nesse cenário
e reencarnou Francisco Cândido Xavier. Obviamente, em homenagem ao mínimo santo de Assis, o seu pai assim o batizou, Francisco. O pequeno Francisco crescia, brincava, tudo era felicidade, sem nenhum compromisso, até que o inesperado apareceu para aquele jovem. A sua mãe adoece e repentinamente se agrava o seu quadro clínico, a ponto de ela reunir os filhos e fazer a repartição para aquelas pessoas, para os parentes, que pudessem criar os seus filhos. Presentia a morte a cada minuto. E no dia seguinte dessa atitude, chamou o pequeno Francisco, ou melhor, o pequeno Francisco foi até a cabeceira de sua cama e perguntou: mamãe, por que está doando seus filhos? Não gosta mais da gente? E ela disse para o menino: vou te falar uma coisa, mas você não conte para ninguém. Se você ouvir que eu morri, não acredite. Vou me ausentar para um local e lá ficarei quietinha. Não responderei a ninguém. Não falarei nada. Mas não acredite se alguém falar do morri. E o Chico, o pequeno Francisco, foi deixado com a sua madrinha, Rita de Cássia, uma mulher difícil. E no dia seguinte desse diálogo, a sua mãe veio a desencarnar. E ali então começou toda uma dificuldade para o pequeno Francisco. Sua madrinha era muito rude, muito difícil no sentido do trato pessoal. Não compreendia o garoto, que já aguçava os primeiros sentidos da mediunidade. Qualquer coisa o menino, a vara de marmelo comia no seu ombro. Vocês conhecem a vara de marmelo? Pois é. A qualquer coisinha, a vara de marmelo cantava. Garfos, ela introduzia garfo na barriga, no ventre do menino, até sangrar. E o único local de paz naquela casa era junto às bananeiras ao fundo do quintal. E ele chorava, pedia a Deus para que aquele momento difícil pudesse passar breve. E naquele momento, junto às bananeiras, aparece o espírito de sua mãe, Maria João de Deus, e fala para ele, conversa com ele, para que ele respeite a sua madrinha, para que tolere todas as dores, que em breve ele estaria em outro local mais feliz. Estava sendo providenciado uma outra mãe para cuidar dele. Então, nesse cenário de dor, de dúvida para aquele menino, não bastasse tudo isso, a dona Rita de Cássia criava um filho chamado Moacir. E o Moacir tinha uma ferida musculenta, mal cheirosa,
que nenhum médico daquela região conseguiu curar aquela ferida. Então, Rita de Cássia, já preocupada em não dar solução, não ver a cura daquela enfermidade, recorre a uma curandeira, né? E leva então o menino Francisco, aquele que viria a ser o grande Chico Xavier, a essa curandeira nos arredores de Pedro Leopoldo. Então vai a Rita de Cássia com o menino. E a curandeira disse, uma simpatia, que era preciso fazer para curar aquela ferida costureira. E qual é a simpatia? Pergunta aqui. Durante 3 sexta-feiras pela manhã, um menino em jejum tem que lamber a ferida. Lamber a ferida. E ela olha para o menino e pergunta: serve o Francisco? Serve. Coitado do Francisco. Mais essa para ele. Ele sai dali desesperado, porque o odor da ferida era terrível. Volta para casa e durante a noite, ele nas suas preces, quietinho, pensa nas bananeiras. E isso foi numa quinta-feira, e na sexta-feira, dia seguinte já era sexta-feira, ele tinha que lamber a ferida. Corre para as bananeiras e novamente aparece para ele o espírito de sua mãe, Maria João. Não, meu filho, a lambida não vai curar a ferida do Moacir, mas faça o que já foi determinado. Nós iremos fazer um remédio para curar a ferida de Moacir. E aí a gente começa a abrir precedentes, e a gente poderia ficar falando de Espírito Maria, João de Deus, disso que nós iremos fazer. E obviamente, esse remédio foi colocado no momento da lambida. Mas graças a Deus, a terceira sexta-feira não foi mais preciso Francisco lamber a ferida, pois que a ferida já tinha secado. E assim foi a infância dolorosa deste menino com a sua madrinha. Mas logo, não passou muito tempo, João Cândido casa-se com Maria, com Dona Cidália. Ele já tinha 9 filhos. E Dona Cidália exigiu de João Cândido reunir todos os filhos novamente em casa. E uma vida difícil. João Cândido, desempregado, sobrevivendo às custas de venda de bilhetes de loteria, que ia vendê-los nas praças maiores, aquelas loterias de... Tem a mineira, né? Antigamente tinha aquele bilhete de loteria mineira, que no Rio também vende, aquela loteria federal. Enfim, ele vendia esses bilhetes de loteria para poder sobreviver. E Dona Cidália exige dele também que todos os filhos fossem matriculados
que todos os filhos pudessem estudar. Mas surge um problema: não tinham o dinheiro para comprar o material escolar. Então a cidade, mais uma vez, brilhantemente, resolveu fazer uma horta no fundo do quintal para que o Francisco pudesse vender as verduras, as couves, os alfaces, as cenouras, os chuchus, enfim, os legumes, junto com as hortaliças. E no ano seguinte, já se tinha os recursos financeiros para poder adquirir o material escolar. E assim, o pequeno Francisco é matriculado no Colégio São José, em Pedro Leopoldo, e começa a fazer os seus estudos. Não foi um aluno brilhante, tinha muita dificuldade e repetiu o 4º ano primário por problemas de saúde. E naquele 4º ano, corria o ano de 1922. Portanto, o pequeno Francisco, com 12 anos, cursava o 4º ano primário. E o governo de Minas Gerais instituiu um tema sobre o Brasil, que aqueles primeiros colocados receberiam prêmio para as melhores redações. E assim então, o menino Francisco lá estava, e a professora marca a data para a prova. O nome da professora, Rosária Laranjeira. E naquele tempo eu peguei isso nos grupos escolares. Os assentos não eram assim individuais, eram cadeiras duplas, né? E com aquela tábua, né? Que a gente escrevia e sentava, era um conjunto, né? Na minha época era assim, não era assim. Já no 2º grau eu já peguei a cadeira individual, que na verdade era carteira, porque ela tinha um braço onde a gente colocava o material para escrever. Então o Chico de um lado e o seu colega escolar de outro. Aparece para ele no espírito com uma túnica que lembrava muito as batinas dos padres. E era o espírito Emmanuel, até então o Chico não sabia. E na inocência daquela criança, ele pergunta ao colega: você está vendo esse espírito aqui, esse homem que está aqui do meu lado, ditando a redação? O menino olha, procura, é ilusão de ótica, não tem ninguém assim. Mas o Chico tinha mediunidade, tinha um canal extraordinário. E o espírito continuou a falar com ele, ditar o que ele deveria escrever. E ele, muito honesto, muito puro, levanta da carteira e vai ao tablado, né? Antigamente as escolas tinham tablado, o professor ficava no tablado. Falou lá, professor, tem um homem lá do meu lado, ditando, eu não devo escrever. Procura. Bom, o Chico então fez a redação e recebeu menção honrosa após a apuração de todas as redações daquele estado. Então surge, foi fraude, mentira, de tão bela redação daquele menino.
Bem, e o Chico então começa a aguçar a sua mente. E ele começa a ter visões, ouve os espíritos, e surge um boato que era necessário internar o pequeno Chico num sanatório. Antigamente tinha muitos sanatórios, né? Em Niterói parece que está fechando um ali na rua dos Jardins, ali parece que ainda tem um sanatório. Mas o mundo evolui e as grandes doenças, as grandes loucuras, hoje a gente já consegue ter um novo prisma de uma nova visão, dando a essas doenças obsessão e influenciação espiritual. Então o menino queria ser internado, mas mais uma vez, a brilhante atitude de Cidália Batista orienta o seu pai, João Cândido, a procurar um padre chamado Sebastião Scarzelli, na região próxima, também na cidade próxima, na cidade de Matozinhos. E lá leva o menino, e o padre então coloca para os seus pais que volta de espíritos e vozes de espíritos ou qualquer coisa assim nada mais é do que uma criança um pouco perturbada, confusa, e que deva ter tido algum sonho ou alguma coisa que isso havia trazido um desconforto e um desequilíbrio para aquela criança. E o pai então orientou para que o menino pudesse ocupar a sua mente, as suas horas, colocando um emprego para ele, conseguindo um emprego para ele trabalhar. E assim Chico então começa a trabalhar como tecelão, uma vida dura, um horário super puxado, trabalhar sem parar e dormir muito pouco. Mas a poeira do algodão acabou trazendo problemas respiratórios para o menino, e que ele saiu então da fábrica e foi trabalhar na venda do Dolce, depois na venda do Senhor Felizardo. Mas que Chico se adaptou, já um rapazinho, e gostava até de trabalhar com o Senhor Felizardo, uma pessoa boa, mas que o único inconveniente era ter que vender cachaça, bebida alcoólica, e no final ainda ter que carregar o bêbado. Porque aturar bêbado é triste, hein? Aturar bêbado é triste. E o bêbado, ele vira médium, porque ele enxerga mais do que todo mundo, vê carroça de boi. Eu conheci um caso desse. Que o bêbado estava em cima da bicicleta, na verdade até meu tio já faleceu. Ele estava em cima da bicicleta, e a esposa dele com a penca de vidro na frente, e ele foi jogando a bicicleta, atropelou a esposa e os filhos. E depois ele alegou que era uma carroça de boi que estava vindo na direção dele. É impressionante. O interior disso, né? É um carro de boi. Então o bêbado tem muito disso. Ele ouve, ele vê, um monte de coisa. Aí ele fica até na dúvida: será que tem mediunidade? Ou será que já é uma alucinação pela droga, pelo tóxico que a gente ingere? Né? E tem tudo isso, né? Mas então, Chico Xavier, o único inconveniente era carregar os bêbados. E bêbado parece que fica pesado, né? Troca a perna, né? E te leva junto, né? Olha, sacode. E se for ver, arranca a roupa da gente também, né? Rasga a roupa. Aí um estrago, né? Mas bêbado é triste, né? Impressionante. Tudo bem. E a vida que segue, Chico Xavier, então,
Isso foi em 1925 que ele entrou para o barco. Laveiras se utilizar de 6h30 até as 8 da noite. Salário de 13 mil reais. 13 mil reais. Já deu tempo. Bom, e aí, definitivamente, em maio de 1927, ele chega ao espiritismo para não mais sair. Ele que tinha uma formação católica. A sua irmã mais nova, de nome Maria da Conceição, caiu gravemente enferma. Após inúmeras tentativas médicas de reanimá-la sem sucesso. Ela parecia que iria desencarnar, porque ela estava desacordada e nenhum médico, como narra nos estudos, conseguiu reanimar essa moça. Então, o Espírito de Maria, João de Deus, reaparece através da mediunidade grafológica de carne e pedaço, que dirigiu uma extensa mensagem ao marido e filhos, sobretudo ao Chico Xavier, sobre os novos caminhos a percorrer. Era um casal de médicos que tinha naquela cidade, carne e pedaço. Então a filha dele, a irmã dele, consegue sair daquele estado através da ajuda desse casal de médicos. Bem, o primeiro encontro com Emmanuel ocorreu em 1931. Daí então surge, podemos dizer assim, o mito Chico Xavier. Surge esse homem extraordinário, fabuloso, como pessoa e como médium. E uma tarde onde descansava debaixo de uma árvore, próximo a um açude da saída de Pedro Leopoldo, ali então se aproximou o Espírito Emmanuel, também novamente naquela vestimenta que lembra muito os padres. O padre Emmanuel já disse que ele gostava muito de aparecer como senador romano, que também é bem parecido com aquela batina de papa. Ele aparecia muito, várias vezes, dessa forma, vestido de romano, e certa feita indagaram porque ele gostaria de aparecer sempre assim. Ele disse então que foi a época que mais marcou a sua vida, as suas existências terrenas. A que mais marcou foi essa como senador romano, que conheceu face a face, que viu Jesus naquele encontro junto ao lago, à beira do lago de Genezaré, se não me engano é Genezaré, ao cair da tarde, ao anoitecer, onde ele foi pedir a Jesus para que curasse a sua filha, também na época Chico Xavier, de nome Cláudia. Ela tinha um mal de Hansen, tinha a doença terrível. Então Jesus disse a ele, e ele não conseguiu expressar nenhuma palavra diante daquele holofote emblemático, daquela figura extraordinária. E Jesus disse para ele: não é a tua fé material que salva a sua filha enferma, mas a fé da tua esposa.
soa para ti um minuto glorioso em tuas vidas. Vamos expressar assim, em tuas vidas, vai dar sentido, é no singular, em tua vida. Pois os seus poderes, as suas águias, são bem miseráveis diante de meu Pai. Com apenas um sopro, poderá ser destruído para todos sempre. O Império Romano tinha a bandeira, o símbolo era a águia. Essa águia terrível. E aí, ficou gravado na memória desse Espírito esse encontro extraordinário. Ele presenciou o julgamento de Jesus sentado e nada fez, sabendo que Jesus era inocente. Voltando então ao nosso pequeno Francisco, que já era um mito, surgiu aí, vamos dizer assim, um mito. E Emmanuel disse para ele: quer trabalhar com a sua mediunidade na difusão do Evangelho do Cristo de Deus? Sim, quero. Perfeitamente, disse o Chico aí. Então o Espírito replica e diz: são 3 pontos básicos. O primeiro é disciplina, o segundo é disciplina e o terceiro é disciplina. Depois disso, Manuel Quintão da Fé reuniu todas aquelas poesias, poemas maravilhosos de poetas luso-brasileiros, que surgiu a primeira obra de Chico Xavier, Parnaso de Além. E todos caíram de pau, sobretudo a Academia Brasileira de Letras, dizendo que aquilo era uma mistificação. Era mentirosa aquele livro, mentiroso. Porque as poesias belíssimas, maravilhosas, daria direito, vamos dizer assim, como disse Monteiro Lobato, se de fato foi o Chico Xavier que escreveu esse livro, ele tem direito ao assento de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Fizeram de tudo. Quiseram levar o Chico para Belo Horizonte, arrumando um bom emprego. Mas ele deveria negar, que fala com os espíritos, e recebeu os poemas. Mas Chico disse que não, que o livro não era dele. Foram os espíritos que ditaram para ele. Fama e humildade. Aos poucos, Pedro Leopoldo se tornou uma meca do espiritismo. Aquela cidade pacata, que ouvia-se pelas ruas, sem paralelepípedos, o barulho estridente dos carros de boi. Para quem já ouviu um carro de boi, ele dá um barulho, faz um barulho, a roda do carro de boi quando ele canta, e que se ouvia em Pedro Leopoldo, antes do mito surgir, eram os carros de boi. E depois do advento de Chico Xavier, carros, automóveis dos últimos tipos, com placas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, do Brasil inteiro, iam para Pedro Leopoldo para falar, para poder ver, ouvir este homem que falava com
mensagens belíssimas, verdadeiras, dos entes queridos daqueles que o procuravam. Doutor Bezerra de Menezes, em uma semana, menos, em poucos dias, Chico Xavier recebia 700 mensagens, 800 mensagens, para tratar dos enfermos que lá procuravam Chico Xavier. Todas as receitas médicas do Dr. Bezerra de Menezes eram feitas em homeopatia, em remédios homeopáticos. Sua psicografia apresentava fenômenos raríssimos, como a xenografia, escrever em idioma que o médium ignora. Chico Xavier escrevia em espanhol, em alemão, em inglês. E a escrita invertida ou espetacular, que é escrever a frase ou a mensagem de trás para frente e de cabeça para baixo. Só vista num espelho você conseguiria ver o que estava escrito. Uma psicografia extraordinária, impressionante a capacidade mediúnica deste médium. E a responsabilidade dele aumentava a cada dia. Nas sessões públicas a cada dia se ganhavam mais seguidores, mais adeptos. Realmente uma coisa impressionante que viveu Pedro Leopoldo. Você falar com um homem que nunca viu na sua vida viajar 400 quilômetros, 600 quilômetros e ouvir, receber em papel uma mensagem de um ente querido seu, que já partiu em todos os detalhes, nos mínimos detalhes, inclusive uma assinatura comprovada através da grafoscopia, a ciência que estuda as letras, os caracteres. De fato, são verdadeiras as mensagens recebidas por este homem. Então surge Humberto de Campos, espírito, na vida de Chico Xavier. Em 1939, o médium Chico Xavier passou a psicografar os trabalhos do famoso escritor brasileiro Humberto de Campos, inclusive por 8 anos. Dona Catarina Vergolino de Campos, esposa dele, falecido, entrou na justiça com uma ação declaratória contra a febre e contra o médium Chico Xavier. Através de seu advogado, a viúva de Humberto de Campos alegava que para o caso havia duas soluções. Os livros eram realmente do escritor maranhense ou tratava-se de uso abusivo de seu nome. No primeiro caso, a família teria direito à percentagem na venda dos livros, correspondentes aos direitos autorais. No outro caso, tais livros deveriam ter sua vendagem impeditiva e o público esclarecido. Tem duas soluções em julgamento. Mas a sentença do juiz João Frederico Mourão Rousseau decidiu que os direitos de qualquer cidadão começam no seu nascimento
e terminam com a sua morte. Então, a vitória para o Chico, para a fé e para todos aqueles que depois continuaram lendo as obras de Humberto de Campos, mas assinada pelo Espírito Irmão X. Acabou-se a CBU. Enfim, foi um fato pitoresco que surgiu contra o Chico Xavier. Em 1958, começa o problema a agravar de labirintite, muito barulho nos ouvidos, dores de cabeça. Então, o Chico Xavier era muito dedicado ao Dr. Bezerra de Menezes, até que orientou o Chico a ir a Belo Horizonte tratar com especialistas. Foi que aí então surge, e ele conhece Valdo Vieira, um extraordinário médico também fabuloso, que desencarnou recentemente. Então, o Valdo convida Chico a morar em Uberaba. Naquela época tinha acho que 100 mil habitantes. E Chico fez daquela cidade a capital do Espiritismo. Continuou com seus trabalhos, uma coisa extraordinária. Impressionante os relatos das pessoas que conviveram com esse mundo. Muitos dizem que eles poderiam sentir cheiros de rosas, outros de aromas jamais sentidos. Dizem que assim é uma coisa extraordinária. Quando tocado, parecia que algo mudava, uma energia totalmente diferente. Fantástico. Desprendimento absoluto desse homem foi mostrado e provado várias vezes. Mas separei um caso interessante, trago para vocês. Ganhou um relógio todo em ouro. Dias depois, foi visitar a dona Glória Macedo, a quem atendeu com passe e receita médica através de Bezerra de Menezes. Ao chegar na casa da amiga, viu que ela não apresentava qualquer melhora. Começaram a conversar e Chico pôde observar que ela não estava tomando os remédios na hora certa, como prescrevia a receita. Não tinha remédio. E ao final da conversa, Chico mete a mão no bolso, pendura na cabeceira da cama da dona Glória Macedo e lá deixou um relógio que havia ganho de empresário, todo em ouro. E Chico então ganha fama, ganha notoriedade e vai para os Estados Unidos, né, divulgar o espiritismo, a passeio, tratamento de saúde, com o problema da vista, enfim. Juntamente com Valdo Vieira, fundaram em Washington o Christian Speak Center. O fato mais pitoresco da viagem de Chico Xavier foi uma entrevista feita pelo espírito Humberto de Campos, com também o espírito Mary Monroe, onde ela se defendeu da acusação de que ela teria se suicidado. E a entrevista na época foi bastante difundida em áudio, pelo Chico, etc, etc. Bom, prosseguiu viagem para a Europa e a difusão do Espiritismo. Mas um fato muito interessante, o primeiro fato na história mundial, aconteceu também com esse extraordinário médico. O caso Maurício, uma história única, até então, dos anais da justiça mundial. Ocorreu em Goiânia, em julho de 1979. O caso começou 3 anos antes, quando, sem qualquer motivo, um estudante de 18 anos assassinou seu melhor amigo. O crime provocou polêmica
parecia a todos bárbaro e frio. O assassino, porém, fora um jovem de boa conduta. Para complicar ainda mais as coisas, o assassinato não tinha testemunha, que eram os dois jovens conversando em casa, brincando com uma arma, e seu pai, revólver, uma arma, disparou e acidentalmente matou o seu colega. Afinal, o julgamento tem a data marcada e nesse entretempo chegou ao juiz encarregado do processo uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Nela o rapaz assassinado, Maurício Garcês Henrique, isentava o amigo de qualquer culpa. O disparo fora acidental. A psicografia trazia riquezas de detalhes, todos os pormenores, narrando o fato contado pelo espírito desencarnado. Interessante. E o juiz absolveu o réu numa decisão inédita no mundo. Daí vocês observem que foi um fato fora dos anais da justiça, porque pela primeira vez no mundo, depois teve um outro caso também com Chico, mas esse foi o primeiro caso no mundo que a manchete em todos os jornais, inclusive da Europa. Um réu absolvido pela mensagem de um morto. Exatamente. Tamanha credibilidade que Chico Xavier tinha diante da sociedade. Celibatário por opção, justo, honesto, foi fazer preces num prostíbulo, abraçando, acariciando aquelas mulheres, sem exigir nada delas. Aceitava todos sem distinção. Quando foi aos Estados Unidos, foi atestado um cientista da NASA, que é o que foi a maior antena psíquica do globo terrestre. Cientificamente, nós temos um raio de ação normal de 20 centímetros. A de Chico Xavier tinha para mais de 10. Uma coisa impressionante, a antena psíquica deste homem. Impressionante. Foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Século. O maior brasileiro do século. Um homem amor. Um homem que viveu a sua vida com altruísmo, dando o que não tinha. Dedicou 73 anos ininterruptamente de sua vida missionária para todos aqueles que nos procuram. Talvez um dia nós poderemos compreender melhor o altruísmo de Chico Xavier. E hoje a ciência já prova o amor, a caridade. Esses que praticam de forma constante têm uma imunidade maior às doenças, aos desequilíbrios. A ciência hoje consegue provar isso. Então aquele que é altruísta, aquele que é mais caridoso, tem uma vida mais saudável. Muitos dos nossos desequilíbrios
são da nossa ansiedade, da nossa insegurança, do nosso medo. Medo de quê? O Espiritismo matou a morte. A morte não existe. E o que nós vamos levar para o mundo extrafísico são as nossas emanações, são os nossos sentimentos. Nós não vamos alugar um caminhão, uma carreta, ou qualquer coisa, ou vender indulgências, ou comprar. Esse tempo já passou. Nós vamos continuar a nossa vida como esta aqui. A nossa mudança são as nossas ações de amor, de caridade, ou de perversidade, ou de maldade. É isso, é a vida, é exatamente isso. E ao desencarnar, com seus 92 anos, se não me engano, numa vida lindíssima, adentrou aos seus jardins de estrelas, recebido nada mais, nada menos pelo co-criador do planeta, pelo governador espiritual do planeta Terra, Jesus. Assim narrou a benfeitora Joana de Ângeles. E como se dará a nossa reencarnação, a nossa desencarnação? Olhamos para o nosso âmago mais profundo, fazemos uma reflexão dos nossos atos e nossas atitudes. Obviamente não temos e nem pretendemos ser o Chico Xavier, que também em vidas pretéritas errou muito. Queria fama, poder, e hoje ele veio com todos esses valores desprendidos, valores esses de fama, de poder, que assolam a existência do espírito, que prende, que segura, que retarda a evolução espiritual. Estamos vendo aí as ideologias, as mentiras, as enganações, os disparates, os valores sendo corrompidos pelo vil metal, pela corrupção. E isso já vem. Mas dia virá, que o mundo, que a humanidade se transformará. A nossa tecnologia tem 100 anos. A tecnologia dos discos voadores, dos seres estelares, tem 1 milhão de anos. É comparar o nosso teco-teco a essas humanidades extrafísicas estelares fabulosas. Mas Chico Xavier um dia disse que a Lua seria ponto de encontro para outras humanidades, e que o homem constituiria assim a busca de seu equilíbrio, desprendendo esses valores de orgulho, de vaidade, em troca de outros valores que começam pelo altruísmo fundamental.